Você faria qualquer coisa para atingir os seus objetivos? E se depois de tentar de tudo sobrasse apenas uma opção? Algo que pode sair barato enquanto você está vivo, mas que vai custar a sua alma depois da morte. Será mesmo que o pacto com o diabo é possível? Hoje, eu vou te contar alguns casos de pessoas que supostamente venderam suas almas e depois você me dá o veredito. Aqui é o Ivan Lima e seja bem-vindo. Quando se pensa nesse assunto, é comum que se imagine pessoas, digamos, comuns e celebridades fazendo algum tipo de pacto para ter dinheiro ou sucesso, não é? O que raramente se pensa é que gente envolvida com a igreja teria coragem de fazer um acordo com o mal em troca de alguma coisa. Pois acredite, quando eu digo que essa ideia pode ter surgido justamente com um membro da igreja. Se traçarmos um panorama histórico, o nome de São Teófilo de Adana costuma aparecer como o primeiro mortal a fazer um acordo com o diabo. Ele era um clérigo da igreja no século VI, que teria sido eleito para a posição de bispo. Só que Teófilo, humildemente, recusou a oferta porque preferia o cargo de arquidiácono. E, de acordo com a lenda, o interesse dele nessa posição tinha tudo a ver com o controle do dinheiro das doações. Seja como for, quando o novo bispo chegou ao poder, ele teria privado Teófilo do cargo de arquidiácono, o que o deixou extremamente irritado com a situação. Na cabeça dele, deixar que outra pessoa se tornasse bispo traria ao menos alguns benefícios, mas não foi o que aconteceu. Indignado, Teófilo tentou contornar a situação e procurou a ajuda de um feiticeiro para entrar em contato com ninguém menos que Satanás. A comunicação entre humano e demônio foi feita, e o diabo diz que só daria ajuda se Teófilo renunciasse a Jesus e à Virgem Maria. O clérigo teria aceitado a proposta e selado o acordo em um contrato assinado com seu próprio sangue. Como diz a história, o acordo funcionou e Teófilo foi eleito de novo para a posição de bispo, sendo que dessa vez ele aceitou. O problema é que, com o passar de alguns anos, o homem ficou com medo do que aconteceria com sua alma e se arrependeu do pacto. Ele, então, teria feito um jejum de 40 dias para ser perdoado. E, surpreendentemente, foi visitado pela Virgem Maria, que acabou dando uma baita bronca nele. Teófilo implorou por perdão e ouviu que Maria falaria com Deus sobre o assunto. A promessa foi um ponto positivo, mas Teófilo queria continuar demonstrando seu arrependimento. Foi então que ele fez um jejum de mais 30 dias, até que a Virgem Maria voltou e disse que Deus havia absolvido seus pecados. A notícia era boa, mas havia um problema. Satanás não queria abrir mão de Teófilo tão facilmente. Foi preciso mais 3 dias até que o contrato feito com o diabo simplesmente aparecesse em cima do peito de Teófilo. Com o acordo em mãos, ele o levou a outro bispo para colocar um fim em toda essa história. O que ele não imaginava é que seria o fim de tudo. Depois de ouvir a confissão dos pecados do colega, o outro bispo queimou o contrato e uma coisa surpreendente aconteceu. Teófilo ficou tão feliz e aliviado por estar livre da condenação que teria morrido no local. Para onde será que a alma dele foi, hein? Para o céu ou o inferno? Bom, essa pergunta também pode ser feita ao final da história do Papa Silvestre II, outro membro da igreja que supostamente fez um pacto com o demônio. Bom, vamos começar com um fato. Ele é considerado um dos homens mais inteligentes da sua época. Do tempo em que viveu, de 946 a 1003 depois de Cristo,
Silvestre II aprendeu matemática, mecânica, astronomia e ainda escreveu livros sobre música, teologia, ciências naturais e filosofia. Sem dúvidas, o Papa era amigo do conhecimento. E por conta de toda a sua inteligência, acabou sendo o precursor de vários instrumentos interessantes, como o órgão movido a energia hidráulica, o relógio mecânico e a introdução dos algarismos arábicos na Europa. Se tivesse vivido nos dias de hoje, provavelmente ninguém duvidaria que Silvestre II era inteligente por conta própria. Mas, séculos atrás, começaram a circular rumores de que o Papa só tinha grande genialidade porque fez um pacto com o homem lá de baixo. Uma das lendas sobre isso diz que o religioso fez um acordo com uma tal de Meridiana. Ela seria um demônio fêmea que o ajudou a ganhar o papado depois de ser rejeitada por uma espécie de amor do mundo dos vivos. Em compensação, outra história fala que não foi bem assim que ele se tornou Papa. Na verdade, Silvestre II teria ganhado uma partida de dados com o diabo, e o prêmio seria a realização de algum desejo. Acredita-se que todas essas narrativas foram movidas pelo contato regular que ele tinha com grandes mentes científicas do seu tempo, principalmente do mundo árabe. E ainda porque Silvestre II não só promoveu uma reforma eclesiástica, como ainda condenou o comércio de supostos itens sagrados. E qual a verdade aí, hein? Bom, agora, vindo um pouco mais para o presente. Uma personalidade que ainda está viva tem sido foco de lendas envolvendo o pacto com o diabo há alguns anos. O músico Jim Page, que é mundialmente conhecido por ser o guitarrista do Led Zeppelin, tem um interesse, no mínimo, curioso pelo ocultismo. E isso teria começado ainda na adolescência, quando leu o livro Liber Abba, Magia em 4 Partes. A obra foi escrita por ninguém menos que Aleister Crowley, o polêmico mago do ocultismo. A lenda sobre um possível pacto se intensificou depois que Page demonstrou muito interesse nos ensinamentos de Crowley e decidiu comprar a antiga casa dele na Escócia. Ao que parece, a residência teria sido palco de morte de muitas pessoas ao longo do tempo e, por isso, era mal assombrada. O próprio zelador da propriedade, Malcolm Dent, que viveu por lá durante 20 anos, disse que presenciou alguns acontecimentos estranhos, como portas batendo à noite, tapetes empilhados sozinhos. Já em relação à carreira de Jim Page, os boatos são de que ele tentava invocar demônios enquanto tocava para conseguir fazer o seu melhor no palco. Uma das histórias mais famosas envolve a música Stairway to Heaven, que teria sido produzida com a ajuda de um poder satânico. Dizem que se você tocá-la ao contrário, será possível escutar vozes de demônios. Se tiver coragem de fazer isso, me diz nos comentários o que aconteceu. Eu que não vou fazer. Enquanto isso, deixa-me te apresentar Niccolo Paganini, um dos melhores violinistas da história. Durante seus 57 anos de vida, ele demonstrou várias vezes ter um talento inacreditável para a música. A questão é que muitas lendas dizem que todo o sucesso e as habilidades de Niccolo só foram possíveis graças a um acordo diabólico. O violinista italiano nasceu em 1782 e aprendeu a tocar bandolim quando tinha apenas 5 anos de idade. Aos 7, ele já estava compondo e aos 12 já tocava publicamente. Era um verdadeiro prodígio. Só que problemas com o alcoolismo, aos 16 anos, o afastaram do palco. O jovem só conseguiu colocar a vida de volta nos eixos aos 22 anos, quando se tornou conhecido por toda a Europa.
O que o diferenciava dos outros violinistas era a sua habilidade para tocar composições extremamente complexas, tão difíceis que levaram anos até que outros conseguissem tocá-las corretamente. E Niccolò tocava tão bem que conseguia memorizar todas as composições sem precisar de partituras. Tudo parecia perfeito, até que as pessoas começaram a desconfiar que ele havia feito um pacto com o diabo para se tornar o maior músico do mundo. Outros boatos falavam que, na verdade, tinha sido a mãe dele para ter certeza que o filho teria muito sucesso. Seja como for, quando Niccolò lançou Le Streghe, os rumores do pacto se intensificaram. Isso porque Le Streghe pode ser traduzido como Danças das Bruxas. Com o tempo, alguns chegaram a dizer que viram o próprio diabo ajudando o violinista no palco, como se estivesse guiando as mãos e o instrumento. As suposições o seguiram durante toda a vida e mesmo depois de morto continuaram fortes. Antes de morrer, Niccolò estava muito doente e se recusou a ver um padre para orar por sua vida. Isso porque o violinista achou que era cedo demais e que ele iria melhorar. Entretanto, a realidade foi outra e ele morreu uma semana depois, em 1840. No momento em que a família estava organizando o velório, a igreja se recusou a fazer um sepultamento católico por causa dos boatos do pacto. A situação foi tão surreal que os parentes precisaram fazer um apelo ao Papa para que Niccolò fosse enterrado adequadamente, algo que só foi acontecer em 1876. Enquanto isso, hoje em dia, acredita-se que as habilidades quase sobrenaturais do violinista tinham a ver com a síndrome de Marfan, que faz com que as pessoas sejam magras, altas e tenham os dedos longos. Com todas essas histórias, deu para perceber como o desconhecido, muitas vezes, já foi relacionado com questões sobrenaturais, não é? E o que eu falei neste vídeo é só a ponta do iceberg. Se você quiser uma parte 2 desse tema, será uma alegria trazer mais informações. Até lá, um forte abraço, comenta aqui embaixo. Até, tchau!